Voltamos a apresentar Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho. Estamos de volta com o nosso Rádio Consciência Livre, oferecimento Academia Bioatividade, onde menos é mais. Lembre-se, adquirindo qualquer plano, você ganha o mesmo período de graça. Restaurante Grife Gourmet, deliciosa comida caseira a peso, na praça de alimentação do Shopping JL e no CAEC, na Cognópolis. Alexandre Nonato, nosso convidado hoje, jornalista, nos traz importantes informações de uma construção pessoal, né, que fala da construção de um Brasil que se enxerga hoje também muito melhor, com bastante autoestima, a partir do que realizou o JK. E nós vamos falar agora também, encerramos o outro bloco dessa relação de pesquisa que você fez entre JK e os médiuns Chico Xavier, mas nós não podemos só deixar Chico Xavier, né, pontuando essa entrevista. José Arigó. Pois é, esse é um outro ponto da história, também interessante. Na verdade, alguns outros livros, até documentários, trouxeram algumas coisas nesse sentido, mas muito pouco ainda. O que acontece? O Zé Arigó conheceu o JK através do João Goulart, o Jango, que era o vice do JK. Na verdade, o Zé Arigó, pouca gente sabe, mas ele foi político. Ele, antes de ser médico, ele foi político. Porque ele era uma pessoa que tinha muita energia, muito carisma, muita presença. Então ele se envolveu com o sindicato lá de mineração, na cidade dele de Congonhas do Campo, que hoje é Congonhas. E aí alguns políticos do PTB acharam lá um potencial no Zé Arigó. E ele começou a participar de comícios, de campanhas. E na época, uma coisa que chamou atenção foi em Belo Horizonte, em que o senador Lúcio Bittencourt chamou ele para um comício. E aí eles foram participar, e na noite, quando terminou, o Lúcio Bittencourt estava no quarto dele, passou mal, e aí ele só viu o Zé Arigó entrando no quarto dele com uma navalha na mão. Foi isso que ele viu, se lembrou antes de desmaiar. Ele desmaiou, passou mal, e ele acorda no dia seguinte, e ele tá tudo bem com ele, né? E ele olha no pijama dele atrás, e ele vê que o pijama foi cortado e tinha sangue, e ele não entende. E aí depois foram descobrir que foi uma cirurgia espiritual feita pelo Zé Arigó, né? E de fato ele já tinha um problema físico que ele tinha que operar e ele estava adiando isso. E na verdade ele foi ali salvo pelo Zé Arigó. E foi a partir daí então, com esse fato do senador Lúcio Bittencourt, que o Zé Arigó ganhou notoriedade. E aí, inclusive, o Zé Arigó depois foi instruído por algumas pessoas, né, na época pela linha do espiritismo, colocando, olha, Zé Arigó, é bom você se afastar da política para se dedicar só a esse trabalho de assistência, sem ganhos secundários, e aí você vai desenvolver isso daí. E foi o que ele acabou fazendo, né? Nesse sentido, ele já tinha conhecimentos, aí, ele já tinha contatos com políticos, né? E o Juscelino era um deles. Então, um fato interessante é que quando o JK era presidente, o Zé Arigó foi preso por exercício ilegal da profissão médica, por bruxaria, acusado de bruxaria. E o JK era médico, e ele assinou um indulto perdoando, libertando o Zé Arigó. Né? Então isso estreitou mais o laço da relação deles, e alguns anos depois, o Zé Arigó vai retribuir esse gesto no momento em que a Márcia Kubitschek, que tinha vários problemas de saúde, uma infecção renal, passa mal, e aí ele liga para o Zé Arigó, e por telefone mesmo o Zé Arigó passa algumas informações para ela tomar um medicamento natural, que só era encontrado numa região específica, e ela realmente se curou daquele problema. Você acredita que esses vínculos tenham determinado boa parte, né, dessa postura que o JK adotou em relação a muitas críticas, em relação também a tudo aquilo que o Brasil passava em termos de transformação? Essa orientação, ela é bem pautada. Você falou que essas cartas sumiram, né? Isso, Mas dentro da tua pesquisa, você percebe essa postura do JK, um pouco, não diria de dependência, mas de estar atento a essas orientações e levá-las a sério? O JK era um político aberto. Essa é a síntese que eu coloco aqui. Né? Então ele tinha ligação desde Chico Xavier, Zé Arigó, até políticos de oposição. Né? Muita gente comenta, assim, Carlos Lacerda, por exemplo, tem um depoimento que foi o maior opositor do Juscelino, que ele tinha até certo ponto medo do carisma do Juscelino, porque o Juscelino contagiava as pessoas, né? A ponto de opositores
ficarem, assim, vamos dizer, passarem para o lado dele em função dessa força que ele tinha, muito forte. Né? E os próprios militares também, muitos depois que ele morreram, se arrependeram da perseguição que ele sofreu. Né? Então é um político muito interessante. Muito, uma personalidade que nós não podemos jamais esquecer, não só pelo que ele fez, mas pelo que ele representou. Né? Todas essas características são características que normalmente nós, vamos dizer assim, invejamos hoje dos nossos políticos. Né? Teríamos que ter nesses nossos políticos atualmente. Essa relação, sob a ótica da conscienciologia, quais os principais pontos desta área no seu livro? Bom, são alguns, eu vou citar pelo menos 2 aqui mais importantes. Um é com relação a PROEX, Programação Existencial. O outro é com relação à conscienciometria. O que é isso? PROEX, Programação Existencial, seria a vida da pessoa. O que ela fez nessa existência. Né? Então, nesse sentido, o Juscelino Kubitschek foi um exemplo de vida. Do meu ponto de vista, pelo menos, ele é um exemplo de vida. Claro que, evidentemente, que tem as questões aí que a gente aborda no livro também, nem tudo é maravilha, perfeito, e isso a gente tem que abordar também na biografia, porque a personalidade humana, ela é cheia de contradições, cheia de controvérsias, e isso a gente aborda também no livro. Né? Mas é claro que no caso do Juscelino Kubitschek, a gente procura ressaltar os traços mais positivos dele, porque ele é um exemplo de vida, realmente. Ele nasceu em Diamantina, que na época, em 1902, quando ele nasceu, a cidade era simplesmente um buraco. A cidade era precária, era uma cidade decadente, que teve momentos áureos em séculos passados, pela questão da exploração de diamante, de ouro, mas que depois caiu em decadência, e ele teve dificuldade para estudar, inclusive, porque chegou na fase da época, que hoje é o ensino médio, né, na época era o estudo de humanidades, em que o Juscelino teve dificuldade para continuar, e ele não tinha opção na cidade. Então ele teve que se desdobrar para estudar fora, e depois estudar medicina. E na época que ele estudava medicina em Belo Horizonte, ele trabalhava, estudava e dormia muito pouco. Ele passava a madrugada num telégrafo trabalhando, ia de manhã até a tarde para a faculdade de medicina, e ele dormia 4, 5 horas por dia. Quer dizer, então, assim, ele era uma personalidade dinâmica desde o começo da vida, e isso se refletiu depois na atuação política dele. Você acha que ele tinha um pouco dessa consciência, né, desse papel que ele iria exercer no futuro? Você acha que não? Como que é isso? Eu não sei se ele tinha essa visão, mas uma característica dele é que ele sempre sabia o que ele queria. Ele era uma pessoa determinada, uma pessoa que tinha objetivos claros e que sabia onde queria chegar. Não exatamente, não, no dia tal, ano tal, eu vou estar assim, não é isso, mas ele tinha objetivos. Então, por exemplo, na verdade, o ingresso dele na política nada mais foi do que uma continuação do que ele queria fazer na área de medicina. Né? Então, uma coisa levou a outra. E ele entrou, na verdade, na política em função da medicina, porque ele entrou no hospital da Santa Casa como capitão médico, né? E aí, logo em seguida que ele entrou, estourou uma mini guerra civil, em que ele foi para Passa Quatro, atuar como capitão médico e operando pessoas, soldados, né, salvando vidas ali no campo, no front da batalha. A percepção dele se ampliou em relação a... Sim, e nesse momento ele teve contato com alguns políticos, e esses políticos, vendo o potencial do JK, trouxeram ele para a política. O principal deles foi o Benedito Valadares. Vamos falar desse lançamento do livro, dessa programação, enfim. Acho que é importante que você perceba que um volume como esse na sua biblioteca pode fazer a diferença. Volto a lembrar que JK é uma personalidade explorada pela mídia, né, explorada pela literatura, mas dentro desta lógica, dentro desse conceito, eu acho que Alexandre Nonato tem muito a contribuir com a sua biblioteca. Nós vamos falar desse lançamento já aqui no nosso Rádio Consciência Livre. Daqui a pouquinho. Estamos apresentando Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho.